Neste vídeo, nós vamos falar sobre modularidade. Modularização em tecnologia da informação é um conjunto onde um sistema ou software é dividido em partes distintas. Compõe o ferramental necessário para um programa mais legível, com uma melhor manutenção e melhor desempenho por meio da programação estruturada. Ou seja, à medida que os programas forem ficando muito grandes, é interessante que nós dividimos esse programa em módulos. Fizemos isso com as sub, co-sub e as functions. Só que essas partes do programa ou subprogramas ainda ficavam no único arquivo. Com a modularidade, simplesmente separamos blocos dos programas em arquivos separados. Um exemplo é o que eu vou mostrar agora, o módulo.base. Basicamente, o que eu fiz foi o seguinte: eu entro no loop externo e passo pelo loop interno. Lembrando que o loop interno será o meu loop principal e o loop externo é o loop do programa. Quando ele entra no loop externo, sendo o bExitGame falso, not bExitGame tornará verdadeiro, de maneira que ele está preso ao loop externo. O mesmo acontece com o do while not bGameOver. Ficando preso neste loop aqui, dentro do loop, espera-se que algo seja digitado através do comando incay, e isso será colocado na variável go de GameOver. Se go for igual ao caractere ASCII 13, que é o Enter, o bGameOver assume o valor True, e como consequência nós saímos do loop do jogo. O mesmo vai acontecer com o loop externo. No loop externo, a leitura do teclado é feita pelo incay, mas é colocado dentro da variável EG. Se o exitGame assumir o código ASCII 27, que é o da tecla ESC, então bExitGame passa a ser true e, como consequência, eu saio do loop mais externo e o meu programa termina. Eu fiz algumas chamadas apenas para identificar se eu estou no loop interno ou se eu estou no loop externo. Por exemplo, quando eu teclo A minúsculo ou A maiúsculo, então ele faz a chamada de um novo print, new print, que nada mais é do que uma sub. Já no loop externo, quando eu pressiono B minúsculo ou B maiúsculo, ele chama para uma nova sub, que eu chamei de saída. Note que a mensagem da sub interna, o new print, diz que eu estou na sub do módulo teste.bi. E na sub de saída há uma mensagem em que eu estou no módulo teste2.bi. O que isso significa? Significa que essas duas subs não estão dentro do mesmo arquivo módulo base. Foram colocados em arquivos separados. E o nome desses arquivos foi teste.bi, teste2.bi. Eu sempre vou nomear módulos que serão chamados pelo programa principal com a extensão .bi, mas também pode ser usado a extensão base. Por que eu não vou usar a extensão base? Para que não confunda com o módulo principal. É importante ressaltar que todo programa QBasic possui um módulo principal. No programa principal, é possível definir subs e functions. Uma variável global definida no corpo do programa principal não tem permissão para acessar uma sub ou uma function. Por exemplo, quando dimensionada com o comando dim. Por isso que aqui eu coloquei o shared, porque o shared dá a passagem ao bExitGame e o bGameOver para uma function. O bExitGame e o bGameOver vai entrar na function chamado status, que é chamada no final de cada looping. A function status não está num arquivo separado, ela está dentro do módulo base. A function saída está no arquivo teste2bi e a function newPrint está no arquivo
teste.bi. Isso pode ser observado hierarquicamente quando viemos em view e subs. O arquivo de nome módulo base é o nosso módulo principal. Dentro do arquivo módulo base existe a function chamada status, como podemos perceber. O status simplesmente imprime em locais fixos da tela o status do bGameOver e do bExitGame. Lembrando que quando o número que aparecer na tela for 0, significa que o status é false. E quando o número que aparecer na tela for -1, significa que o status é true, verdadeiro. Geralmente, em arquivos com extensão BI ou módulos separados, apresentam uma série de functions ou subs, que serão carregados pelo módulo principal. Em teste BI, nós temos uma function newPrint. Note que no corpo principal não aparece nada da IDE. Para que você veja, você tem que ir na function que está dentro do arquivo teste.bi. O mesmo acontece com o teste2.bi, que no corpo principal não tem nada, mas que dentro da function saída tem a function que vai imprimir um texto. Outra maneira de voltar para o módulo principal é você clicando ao lado das opções no menu a chamada Calls. Você sempre vai estar escrito aqui qual é o módulo principal. Vamos executar o programa e entender o que está acontecendo. F5. Bom, ao executarmos o programa, é exibido o status em que o programa está de duas variáveis de estado. A primeira é bGameOver e a segunda é bExitGame. bGameOver está com status 0, ou seja, false. Se o bGameOver é false, significa que eu estou no loop interno e constantemente está sendo feita a chamada para a exibição desses status, através da chamada de status. O bExitGame também é 0, ou seja, você está preso no loop interno, mas ao sair do loop interno, você ficará preso ao loop externo. Dentro do loop interno, que é o loop do jogo, se você pressionar a tecla A, ele vai exibir uma mensagem, sub no módulo teste.bi. Então, esta é a sub que está no módulo teste.bi. Essa sub foi projetada para apresentar esta mensagem e logo em seguida apresentar o horário. Note que cada vez que eu pressiono, ele atualiza o horário. Nenhuma outra tecla vai fazer nada, porque só foi ajustado para chamar a sub dentro do arquivo teste.bi quando eu pressionasse A minúsculo ou A maiúsculo. Quando eu pressiono Enter, ele muda o status do bGameOver, tornando-o verdadeiro, e aí nós caímos no loop externo. Vou fazer isso agora. Enter. Note que o status do bGameOver passou a ser True. Agora, mesmo que eu aperte A, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, porque você não vai conseguir chamar a sub presente dentro do teste.bi. No loop externo, se eu pressionar B minúsculo ou B maiúsculo, eu vou para a chamada de saída. Então, apertando B, ele faz a chamada de saída. Note que a mensagem mudou, sub no módulo teste2.bi. Se eu apertar o ESC, o status do bExitGame passa a ser verdadeiro e aí nós saímos do programa. Note que o status for verdadeiro e nós já saímos do programa. Perceba que a mensagem embaixo, para pressionar uma tecla, significa que nós estamos fechando o programa e vamos voltar para a listagem. Essa é a ideia da modularidade no programa. Este exemplo foi apenas para mostrar a ideia da modularidade. Na próxima aula, nós veremos um exemplo um pouco mais prático. E veremos também como permitir a passagem de variáveis do módulo principal para os outros módulos. Bons estudos!